Boa noite, paz do Senhor. Nós vamos estar falando nessa noite uma palavra abençoada aos nossos corações. Com a temática, o milagre da pesca maravilhosa. Pastor, o que é maravilhoso? Maravilhoso, irmãos, é aquilo que é melhor que bom e melhor que ótimo, é ótimo. Maravilhoso é algo exponencial, extraordinário, algo que sai fora do controle. E nós vamos estar ministrando sobre isso. Eu quero te convidar para ler Lucas, capítulo 5, versículos 1 até o versículo de número 9. Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o 9. Diz assim: aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pecadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Verso de número 4 diz: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Fale comigo, redes. Para pescar. Não, era só redes mesmo. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes ou rede? Mas ele mandou lançar redes ou rede? E o Pedro ia lançar a rede ou as redes? E fazendo assim, colheram, diga comigo, colheram. Peixe a gente pesca ou colhe, irmãos? Colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram. E encheram ambos os barcos de maneira tal que quase, fala comigo, quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Por favor, estenda sua mão para cá, irmãos. Libera aqui uma palavra de oração para a minha vida, porque preciso. Você que nos visita, nós temos algumas salas ali também, que a gente chama de berçário, que pode atender também os seus filhos, tá bom? Pai, eu recebo estas orações que foram feitas, e eu quero declarar, Senhor, que eu me submeto à tua vontade nessa noite. Fala conosco. O tema é lindo, Senhor, o milagre da pesca maravilhosa. O tema cria expectativa. O tema, Senhor, ele anima a nossa alma, mas que nós possamos aprender segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos lá então, voltando ao versículo 1 do capítulo 5, a Bíblia começa dizendo que aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, eu acredito que todo milagre, ou tudo aquilo que Deus faz, ou como está ali, né? Tudo que Deus intenciona fazer é sempre precedido pela sua palavra. É interessante que a Bíblia diz em Jeremias 1:12 que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então Deus tem um compromisso muito grande com a sua palavra. Deus não tem monopólio, Deus não fechou monopólio com denominações, por maiores que sejam, com religiões, por mais que cresçam, com pregadores, por mais seguidores que tenham no Instagram, ou inscritos no YouTube. Deus não fechou monopólio com pessoas e nem com instituições. O único monopólio de Deus foi com a sua palavra.
E tudo aquilo que Deus realiza, todos os milagres, tudo que Deus faz, sempre é precedido pela sua palavra. Até mesmo a nossa fé. Nós só conseguimos nos mover em fé se nós ouvirmos a palavra. É o que está em Romanos capítulo 10 e versículo de número 17. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se nós entendêssemos isso, nós daríamos um crédito maior à Bíblia. Nós teríamos os nossos ouvidos mais sensíveis à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é uma coisa, a palavra de Deus é uma pessoa. A Bíblia diz em João 1:1 que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E no versículo 14 diz que a palavra se fez carne, ou seja, está falando de Jesus. Então tudo aquilo que Deus faz, todos os milagres, estão não só precedidos, mas também condicionados à palavra de Deus. Amém? O avivamento não é diferente. Muitas vezes a gente ora por um avivamento, algumas igrejas até pensam que estão desfrutando de um grande avivamento, mas na verdade, às vezes é só um movimento. E movimento sem o real avivamento, com o tempo se torna apenas um monumento. Amém? Amém? Vou repetir. Movimento sem o real avivamento, com o tempo, se torna apenas um monumento. Ou seja, passou, já foi, já aconteceu. O povo vira um povo latinha, né? Só lembrando e falando de uma época que lá tinha unção, que lá tinha fogo, que lá tinha poder. Quando você se depara com o livro de Amós, profeta Amós, o Amós faz uma oração dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi. E depois ele continua dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. É como se Amós estivesse dizendo: não tem como haver um avivamento genuíno se não for precedido pelo temor da tua palavra. Então que a palavra de Deus, irmãos, cause em nós temor e tremor. Que a palavra de Deus cause em nós um quebrantamento, um arrependimento. Amém? E aí consequentemente virá um avivamento. Então a Bíblia diz, no versículo 2, e viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago. Quem que viu, pastor? Jesus. Eu aprendo com isso que Jesus está vendo tuas tentativas mal sucedidas. Eu escrevi ali isso, né? Jesus está vendo tuas tentativas mal sucedidas. Barcos parados e sem peixes não te definem. O que eu estou querendo dizer com isso? Que aqueles pescadores pescaram a noite inteira, estavam exaustos, estavam cansados, e os barcos estavam ali estagnados, os barcos estavam ali parados. Eles não estavam desfrutando do resultado, eles não pescaram nada durante aquela noite inteira. Só que isso não nos define, irmãos. Talvez você já esteja vivendo um momento de improdutividade. Talvez você esteja vivendo um momento sem resultados. Os resultados que você esperava, os resultados que você gostaria. Talvez a sua vida não esteja como você escreveu no seu projeto de vida, no finalzinho de 2024 para 2025. Talvez coisas ruins que você não agendou aconteceram. Talvez enfermidades. Talvez a perda de alguém que você amava. O afastamento de alguém que você se relacionava. Só que barcos parados e sem peixes não te definem. O que você está vivendo hoje não revela quem você é. Mesmo que você esteja vivendo coisas boas, mesmo que você esteja vivendo coisas ruins, isso não revela, isso não define quem você é. É só uma fase, é só um momento, é só um ciclo, vai passar. Em nome de Jesus, amém? Então, irmão, eu aprendo com isso que você não é a única opção para Jesus. Havia 2 barcos ali, ele tinha outras opções. Você é a escolha dele. Então milagres não transitam na plataforma da necessidade, mas na balança do propósito. Milagre não é para quem precisa, milagre é para quem interage. Todos precisam de um milagre, todos precisam de uma bênção,
Todos precisam de uma vitória. Mas muitas vezes o fato de precisarmos, isso não vai fazer de nós um alvo do milagre. O milagre, irmãos, ele caminha no campo da interação. Havia ali 2 barcos. E aqueles 2 barcos só acionaram o milagre quando um deles entrou na água. Talvez os 2, você vai ver isso. Aquele milagre só foi acionado quando Pedro entrou no barco. Quando Pedro interagiu com aquilo que Jesus falou para ele. Quero te falar uma palavra nessa noite. Não abandone o teu lugar só porque a tua expectativa não foi alcançada. Não abandone o teu lugar. E não estou me referindo apenas a um lugar geográfico da sua casa. Eu estou me referindo ao lugar onde Deus te colocou. Não abandone. A Bíblia diz que como um pássaro que vagueia longe do seu lugar, longe do seu ninho, assim é um homem fora do seu lugar. Pastor, o que é um demônio? O demônio é um anjo fora do seu lugar. Quando você sai fora do lugar onde Deus te colocou, você automaticamente compromete o milagre que Deus quer fazer na sua vida. Os milagres de Deus estão condicionados a um lugar. O avivamento também está condicionado a um lugar. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A bênção que Deus quer liberar sobre a sua vida está condicionada a um lugar. Então não abandone o teu lugar, irmão, só porque a tua expectativa não está dando certo, não está acontecendo do jeito que você gostaria. Não tome decisões quando você estiver cansado. Não tome decisões. A maioria das decisões feitas com precipitação terminam com decepção, terminam com arrependimento. Quando você estiver cansado, faça o que Jesus fez em João, capítulo de número 4, onde a Bíblia diz que Jesus, cansado do caminho, ele sentou-se próximo do poço de Jacó. Quando você estiver cansado do seu caminho, cansado das suas lutas, cansado dos seus embates, cansado dos seus desafios, ei, tome lugar, tome cuidado com o lugar onde você está se assentando. Quando você lê o livro de Salmos, ou 137, melhor dizendo, a Bíblia diz que o povo de Deus estava cansado do cativeiro, estava cansado do sofrimento. Já havia 70 anos que estavam naquele cativeiro babilônico. E aí a Bíblia diz no Salmo de número 137, o povo disse: junto aos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos. Quando você estiver cansado, não se sente em Babilônia. Quando você estiver cansado, irmão, se sente junto a um lugar onde tem água para você beber, onde tem alguém para você cuidar, porque isto aí, irmão, é uma terapia ocupacional. Quando você se ocupa com os problemas de outrem, como Jesus se ocupou com o problema da mulher samaritana, você é abençoado por Deus. Eles estavam então lavando as redes. Então, querido, se prepare para viver um grande milagre. Amém? Se prepare para viver um grande milagre. Quantos querem viver uma grande colheita? Você está cuidando da sua plantação? Você está cuidando dela? Ah, pastor, eu quero viver um milagre no meu ministério. Você está lendo, você está jejuando, você está orando, você está sendo discipulado por alguém, você tem um modelo, você está se preparando para aquilo que você deseja, você está se preparando para a oportunidade que você deseja, porque pior do que você estar preparado e não ter oportunidade, é você ter uma oportunidade sem estar preparado. Porque se você estiver preparado e não ter oportunidade, você não perdeu nada. Mas se você tiver uma oportunidade e você não estiver preparado, você perdeu tudo, talvez a única oportunidade da sua vida. Então se prepare, limpe as suas redes, porque Jesus não gosta de lugares sujos. Não é o que está aqui? Limpe suas redes, se prepare para viver o milagre. Jesus não curte sujeira. Você quer viver um milagre na sua empresa? Quantos querem? Então organize a sua empresa.
Legalize a sua empresa. Torne a sua empresa um padrão. Tenha visão, tenha missão, tenha valores. Se você deseja um milagre em alguma área da sua vida, comece a tirar as sujeiras. Deixa Jesus arrumar a bagunça. Jesus não opera milagres em redes sujas. Jesus não opera milagres em corações sujos. No Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 8, se não me falha a memória, ele disse assim, olha, bem-aventurados limpos de coração. Deixa Deus preparar o seu coração. Deixa Deus preparar o seu coração. Deixa Deus preparar a sua mente. Deixa Deus preparar o ambiente. Deixa Deus preparar um instrumento onde Ele quer realizar o seu milagre. Você pode dizer amém? Em João capítulo 13, versículo 8, Jesus disse, olha, Jesus estava preparando os discípulos para o ministério. E aí Jesus pega uma bacia, pega uma toalha, chama eles e diz, eu preciso lavar os pés de vocês. O Pedro resistiu e ele olha para o Pedro e diz, olha, se eu não lavar você, você não tem parte comigo. Jesus está dizendo, se eu não lavar você, eu não posso usar você. Se você tem um chamado de Deus, se você tem algo para o qual Deus está te preparando, se você tem um milagre para o qual Deus está te preparando, ei, deixa Jesus lavar você, deixa Jesus limpar a sua vida. Versículo 3 diz assim, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, diga comigo, Pedro. Quem deseja viver o milagre de Deus, precisa disponibilizar aquilo que o diabo mentiu que era seu. Eu vou repetir, se você deseja viver o milagre de Deus, disponibilize para Jesus aquilo que o diabo mentiu que era seu. Existem pessoas que não estão vivendo o milagre, porque eles acham que o sucesso é para eles. Existem pessoas que não estão vivendo o milagre, porque eles acham que a casa é deles, e aí eles não disponibilizam para uma célula. Existem pessoas que querem viver o milagre, mas eles acham que aquele trabalho que eles têm agora é deles. Existem pessoas que não vivem o milagre, porque acham que o seu carro é deles, é delas. Querido, você tem que entender que você faz parte de um reino. Não é um reino monárquico, é um reino teocrático. E nesse reino tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Aleluia! Então devolva, disponibilize para Jesus. Ei, Pedro só desfrutou de um milagre porque ele disponibilizou para Jesus aquilo que talvez o diabo soprou no ouvido dele. Ei, o barco é seu, você empresta se quiser. Então, querido, Jesus tinha outra opção de barco, mas ele escolheu o barco de Pedro. Ei, ele, pastor, mas tem tanta gente aqui para fazer uma célula na casa. Ele escolheu a tua casa. Pastor, tem tanta gente para ser líder de célula, por que eu vim para esta igreja? Por que você acha? Porque Deus deseja que você se torne um líder de célula, porque Ele deseja que você faça algo que você ainda não fez. Então o Senhor usou tudo o que Ele desejou, irmão, e precisou, amém? Fala para mim, Ele pediu o barco emprestado para Pedro aqui? Fala comigo, pediu? Não, irmão, ele simplesmente entrou no barco. Sabe por quê? Porque o barco era dele. Tudo aquilo que você coloca entre você e Deus, você compromete. Tudo aquilo que você coloca entre você e Deus, você desprotege. E com o tempo você perde. Ele usou a barriga da Maria, irmão, para encarnar. Ele não pediu. De repente ela está dormindo e ela recebe uma visão de um anjo, Gabriel, chamado para ela e diz: olha, você está grávida, você está gerando o Salvador, você vai encarnar o verbo. Fala para mim, ele pediu? Não pediu. Ele usou também a manjedoura, ele não pediu, ele simplesmente resolveu nascer naquela manjedoura. Ele usou também a casa do Zaqueu, ele diz: Zaqueu, desce depressa. Lucas capítulo 19, desce depressa, porque hoje eu vou dormir na tua casa. Ele não pediu. Mas é porque, irmão, por que, pastor, que Jesus simplesmente, ele usufrui? Porque ele quer fazer um milagre.
Na vida de Maria, ele fez um grande milagre, porque foi a primeira e única virgem a engravidar. Na vida do Zaqueu, pastor, ele fez um milagre? Fez. Porque a Bíblia diz que quando ele chegou naquela casa, ele disse: hoje veio salvação para esta casa. Não existe maior milagre, irmão, do que o milagre da salvação. Você pode dar glória a Deus aí? E ele também usou os pães e os peixes, aquele menino, ele não pediu não, porque ele queria fazer o milagre da multiplicação. Se aquele menino não disponibilizasse os 2 pães, os dois peixes e 5 pães, ele continuaria e ele comeria os 2 peixes e os 5 pães. Mas a Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios. Eu não acredito que Jesus deu para os discípulos. Eu acredito que Jesus disse: olha, cada um de vocês pega um cesto desse e leva lá na casa do menino, porque no reino de Deus só colhe aquele que planta. Jesus usou, irmão, olha que coisa linda, um jumentinho. Ele disse: olha, vão lá, vocês vão achar um jumento preso, solte ele. E aí os discípulos perguntaram: mas se o dono brigar com a gente? Você diz: olha, o mestre diz que esse jumentinho é necessário para eu usar. E aquele jumentinho foi o único jumentinho da história, irmão, que entrou todo exibido, com pessoas gritando: hosanas, hosanas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Ele usou também o cenáculo para a última Páscoa, sem pedir. Ele disse: olha, siga um homem que está com um cântaro de água na cabeça, e quando chegarem lá, diga ao dono da casa: o Senhor quer comer a Páscoa aqui. Ele também usou a cruz, que era do Barrabás. Pastor, foi um milagre. O que você acha? Naquela cruz ele verteu o sangue para trazer redenção e salvação para mim e para você. Será que você pode reagir pelo menos um segundinho, irmão? Agradecer aquela cruz, não era dele, mas ele usou para nos salvar. E por último, ele usou o sepulcro do José de Arimateia, senador. Ele usou aquele sepulcro emprestado que também não era dele. Diga para alguém do lado aí: quem deseja viver o milagre, diga, quem deseja viver o milagre de Deus, precisa disponibilizar aquilo que o diabo mentiu que era seu: seu tempo, seu dinheiro, sua casa. O diabo mentiu que você é dono. O diabo mentiu que nós somos donos. Nós só somos mordomos. Nós temos um Senhor, amém? E a Bíblia diz então que ele pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Pastor, o que a gente aprende com isso? Se você deseja que o seu barco seja usado por Deus para um milagre, afaste-o um pouco da terra. Pastor, o que mais tem impedido a bênção de Deus? A gente tem vivido muito para a terra, irmão. A gente tem pensado muito na terra. A gente tem buscado muitas coisas da terra. Colossenses no capítulo 3, versículo 1, Paulo disse: se já ressuscitastes com Cristo, irmão, só ressuscita quem já morreu. Luciano trouxe essa palavra aqui na casa de oração sexta-feira. No reino de Deus, irmão, só vive quem morre. No reino de Deus só sobe quem desce. No reino de Deus só recebe quem renuncia. Colossenses 3:1, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pastor, por que nós não estamos vivendo um grande milagre? Porque nós estamos preocupados em buscar as coisas que são da terra. E aí no versículo 2 do capítulo 3 de Colossenses, Paulo continua dizendo: ei, pensai nas coisas que são de cima. Jesus está dizendo: se você buscar as coisas que são de cima, pensando nas coisas que são da terra, é só uma questão de tempo. A hora que vir a luta, a hora que vir a perseguição, você vai tirar o seu foco de cima e vai colocar na terra. Por isso que antes de Jesus realizar o milagre, querido, ele disse: gente, afasta um pouquinho o barco da terra. Você precisa, irmão, pensar mais no céu. Você precisa se voltar mais para a eternidade.
Nós pais, a gente aplica todo o nosso esforço, toda a nossa sabedoria para preparar os nossos filhos para o futuro, quando deveríamos prepará-los para a eternidade. Nós estamos muito preocupados em que os nossos filhos tenham sucesso e resultados na terra, enquanto o verdadeiro sucesso é a eternidade. Aleluia! Então, irmão, quem deseja que o seu barco, sua casa, sua empresa seja palco do milagre de Deus, você precisa afastar todas essas coisas da terra. E a Bíblia diz que ele, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ele assentando, ele ensinava do barco a multidão. Olha que coisa interessante. Eu acho que eu anotei ali o seguinte, se a irmã puder colocar: quando o pastor se torna um pregador motivacional apenas, a igreja se torna um rebanho de pecadores felizes. É claro, irmão, que ninguém suporta estar numa igreja onde simplesmente é sempre pau, é sempre marreta, é sempre uma palavra, uma tônica de correção, né? Claro que a gente precisa de uma palavra de exortação, de ânimo. A gente precisa de uma palavra que motive a nossa fé, que nos dá um motivo para a gente levantar na segunda-feira, para ir trabalhar. Mas igrejas onde simplesmente são pregadas palavras motivacionais, o povo é transformado em pecadores felizes, pensando o tempo todo que está tudo certo, e que Deus deve fazer um milagre na vida deles. Então olha que o foco da multidão não estava no estilo de pregação de Jesus, não estava no ritmo da sua fala. Isso aí, irmão, é gostinho nosso. A gente que vem de igrejas pentecostais, a gente mede a unção pelo timbre da voz, pela eloquência, pelo ritmo da fala. Mas o que estava aí chamando a atenção deles nesse texto era o conteúdo da mensagem. Versículo 4: e quando acabou de falar, ele disse a Simão: faze-te ao mar alto. Eu aprendo o seguinte: Jesus sempre incentiva quem irá viver o milagre a subir de nível. Pastor, por que eu tenho que subir de nível? Por que antes de receber o milagre eu preciso subir de nível? Antes de responder a essa pergunta, deixa eu te falar de alguns níveis que, se você não subir, quando você receber o milagre te estraga, o milagre te corrompe. Quantas pessoas, irmãos, que eram humildezinhas, até começar a ter um bom salário, até ter um empreguinho melhor, muda até o jeito de falar, muda até o jeito de andar. Eu sei que a gente sem dinheiro, até o jeito de caminhar é feio, irmão. Eu sei disso muito bem. Mas você pode até mudar o teu jeito de caminhar, irmão, mas não mude a sua essência, não mude o seu coração. Tem pastores que, quando a igreja é pequenininha, ele é dependente de Deus, para qualquer coisa ele ora, ele busca direção, mas a igreja começa a crescer e ele começa a diminuir. Antes do milagre, Jesus nos convida a subir o nosso nível. Que nível, pastor? Nível de sabedoria. Eu perguntei aqui na terça-feira, no Querigma, qual que é mais prioritário? A unção ou a sabedoria? E alguns disseram: eu acho que é a unção, porque é a unção que despedaça o jugo. E alguns disseram: eu acho que são os dois, pastor. E eu disse: olha, eu gostaria que fosse, mas não existe prioridades, então a gente vai ter que escolher uma. E se nós vamos escolher uma, biblicamente, a coisa mais importante é a sabedoria. Parece que está na Bíblia. Provérbios, no capítulo 4, versículo 7, o sábio Salomão disse: olha, a coisa principal é a sabedoria. Porque eu conheço muita gente que tem unção e usa o mover para se promover. Existem muitos profetas levantando fã-clube para ele, como existem também muitos sabichões que não têm a sabedoria bíblica, que também, irmão, usam a sabedoria como
decorrência da sua arrogância. São pessoas que não têm facilidade para sentar e ouvir quem está começando, não aceitam pessoas errar na sua pregação. Mas a sabedoria, irmão, quando você sobe de nível na sabedoria, você está com seu coração preparado para desfrutar do milagre. E quando o milagre chegar, você vai facultar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Então deixa Deus chamar você para uma subida de nível, porque Deus está preparando você para aquilo que já está preparado para você. Então, irmão, Jesus aqui, ele disse para o Pedro: sobe-te, faze-te ao mar alto. E eu entendo que Jesus aqui, irmão, ele estava iniciando o treinamento do Pedro, o treinamento que ele havia feito em Mateus capítulo 4, versículo 19, quando ele disse: Pedro, eu vinde após mim, eu vou te fazer pescador de homens. Só que Jesus aqui estava treinando o Pedro. Ei, olha aqui para mim. Primeiro ele treina Pedro com coisas, para depois treinar o Pedro com pessoas, usar o Pedro com pessoas. Amém? Amém mesmo? De verdade? Parece que isso está na Bíblia. Porque antes de Davi se tornar pastor de pessoas, ele se tornou pastor de ovelhas. Deus vai treinar você nas coisas, para depois colocar você para cuidar de gente. Diga para alguém do lado aí: não passe, não erre no teste, irmão. Não rode na prova. Deus vai treinar você com coisas. E a resposta que você dá a estas coisas vai fazer com que Deus use você com pessoas. Não rode na prova, porque o milagre dele está vindo aí. Ali não acreditou muito, eu vou tentar aqui. O teu milagre está vindo aqui. Então deixa ele te treinar nas coisas, deixa ele te treinar com peixe, para depois ele te usar para homens. Jesus incentivava quem ia receber o milagre a subir de nível. Marcos 3:13 diz que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Pastor, o que é subir de nível? É estar mais próximo de Jesus. Você pode ser um pastor, você pode ser um músico, você pode ser um supervisor, você pode ser um líder de célula, você pode ter sucesso em várias áreas, ser alguém que vai ter uma multitarefa. Mas não deixe nada roubar o seu tempo de Jesus. Esteja próximo de pessoas, irmão, mas não deixe as pessoas afastar você de Jesus. Mais importante que ser pastor, que ser músico, que ser líder de célula, é você ser alguém íntimo de Jesus. Amém? E aí Jesus disse: e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 4. Redes aqui está no... Quem está comigo aqui? Rede aqui está no... Sabe por quê? Os tipos de redes que você usará determinará o tipo de peixes que você vai pescar. Jesus não disse para o Pedro lançar a sua rede. Existem pastores que só têm um tipo de rede para pescar, e aí eles só pescam pobres, e aí eles só pescam ricos. Pobre não tem vez na igreja, não tem voz. E aí eles só pescam quem é mais contido na sua adoração, irmão, quem é um pouco mais tranquilo na sua manifestação espiritual, não se sente bem. Por quê? Porque é pastor de uma rede só. E aí existe pastor que só tem um tipo de rede, só tem um tipo de rede, ele só vai atrair intelectuais. A mensagem dele é de um alto nível, que só não ovelha não congrega, só girafa, irmão. Tem que ter pescoço comprido para comer lá no topo. Existem pessoas que só têm um tipo de amigo, porque só consegue ser amigo dela quem concorda com ela, quem é parecido com ela, quem bajula ela. Ei, Jesus está te entregando nessa noite alguns tipos de redes.
Você vai saber lidar com todo tipo de gente. Você vai pescar todo tipo de peixe. Amém? Porque cada tipo de rede atrai um tipo de peixe. Eu oro para que Deus nos dê vários tipos de redes, para que todas as pessoas que entrem por aquela porta se sintam muito bem aqui. Elas não vão ver um sermão altamente intelectual, a ponto dos simples não entenderem, mas ela também não vai ouvir um sermão totalmente fora de contexto bíblico. Aleluia. Jesus disse para o Pedro pegar as mesmas redes, aquelas mesmas redes que ele usou durante a noite inteira e não pescou nada. Jesus disse para ele: entra no mesmo barco que você usou a noite inteira e não encheu, e volta. Então eu vou pescar em outro lugar. Não, você vai voltar para o mesmo mar, onde você pescou e não pegou nada. Tem gente que pensa que viver um novo ciclo é Deus mudar tudo. Eu tenho que viver um novo ciclo, então eu vou mudar de esposa, eu vou ter que mudar de igreja, eu vou ter que mudar de cidade, eu vou ter que mudar tudo. Não necessariamente. Apocalipse no capítulo 2, versículo 5, Jesus disse para aquele pastor representante da igreja de Éfeso, ele disse: olha, lembra-te de onde você caiu, arrependa-te e volte. A quê? As mesmas obras que você fazia. Você não tem que mudar de igreja, você não tem que mudar de cidade, você não tem que mudar de alguns contextos geográficos. Você tem que voltar a simplesmente fazer aquilo que você fazia. Mas pastor, não deu certo naquele tempo, agora vai dar. Porque agora você está debaixo de uma direção. Agora você está debaixo de uma intencionalidade. E aquilo que não funcionou, libera essa palavra profética para a sua vida. Aquilo que você fez e não funcionou até hoje, aquela mesma coisa, aquilo vai voltar a funcionar. Aquilo vai funcionar. Por quê? Porque agora você está debaixo de uma palavra que não vem de homem, de uma palavra que vem de Jesus. Então observe que Jesus disse: olha, pega as redes. Que tipo de rede você tem usado? Em 1 Coríntios 9, 22, Paulo disse: eu fiz-me tudo para com todos, para que de alguma forma, para que de alguma maneira eu possa salvar alguns. Tem igrejas que não estão, irmão, crescendo, porque o pastor, ele só tem um tipo de rede, como já falei, um tipo de escola. A igreja em células, ela manteve a escola, só que agora não é uma escola apenas para impressionar e engordar, em ter fãs de crentes velhos e obesos. Nós mudamos as redes. A nossa rede agora é uma escola que treina pessoas para cuidar de pessoas. É uma escola de desintoxicação do que mais tem prejudicado o reino de Deus, que é o egoísmo. É uma escola onde nós treinamos pessoas e nós fazemos ela entender que ela não precisa de um cargo, ela não precisa de um título de pastor para cuidar de pessoas, para ganhar almas. Ela simplesmente tem que fazer aquilo que Jesus está mandando ela fazer. Então faça de tudo, sem quebrar princípios e valores, mas faça de tudo, irmão. Olha que Paulo fala aqui: fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, eu ganhar alguns. Eu acho muito legal quando as pessoas perguntam: a sua igreja é o que, pastor? Ela é pentecostal, neopentecostal, ultra mega power,
pentecostal, ela é ex-pentecostal, ela é calvinista ou ela é arminiana? Ela é da parede branca ou da parede preta? Irmão, que bom se essas coisas salvassem alguém. Na maioria das vezes essas coisas mais atrapalham do que ajudam. Um pastor veio me procurar e disse: pastor, se eu pintar a igreja de preta, eu vou atrair mais gente? Eu digo: olha, mais fácil você perder, porque tem um monte de gente que não gosta de preto. Eu não ganhei ninguém porque a igreja é preta, não que eu saiba. A gente ganha pessoas quando a gente ama elas, quando a gente cuida delas, quando a gente protege elas, quando a gente treina elas, quando a gente treina elas, quando a gente envia elas, quando a gente torna elas úteis, cria um senso de valor no coração delas. Quem está me entendendo aqui, irmão? Versículo de número 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. O que nos torna amigos de Jesus, irmãos, é a obediência à sua palavra. Mestre, mas eu já fiz isso e não deu certo. Eu já tentei isso e não deu certo, não funcionou. Tentei melhorar meu casamento, não deu. Tentei ser querido com todo mundo, me tiraram para R$2. Tentei fechar a cara, tentei me isolar, tentei estar no meio da galera, tentei de tudo. Eu pesquei a noite inteira, mas não deu certo. Querido, não deixe o fracasso de ontem à noite ofuscar o brilho do teu novo dia hoje. Ah, mas eu pesquei a noite inteira. Ontem foi ontem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não interessa quanto tempo você fez o que fez, agora você fará do jeito dele. Não interessa se você fez o que fez, agora você fará no tempo dele. Agora você fará porque é ele que está dizendo. Então, irmão, o problema de quem já foi usado é achar que pode fazer tudo automaticamente. Pedro estava comparando o dia de hoje com o dia de ontem à noite. Muitas vezes a gente faz isso, irmãos. Um dos meus maiores medos é eu entrar no piloto automático. E eu não sei para quem que eu estava falando isso essa semana. Eu não sei para quem que eu falei, acho que foi hoje ou ontem. Eu tenho nesse iPad aqui, irmãos, quase 300 mensagens. Mas aquilo que eu estou ministrando ao seu coração foi algo que Deus ministrou na minha vida hoje. Foi algo que Deus ministrou na minha vida essa semana. Eu não posso entrar no piloto automático. Diga para alguém do lado aí: não entre no piloto automático. Viva em novidade de vida. Você que é líder de célula, você já faz 1 ano que está com a célula. Pastor, é tudo muito automático, é tudo muito fácil. Não é. Ei, olha aqui para mim, você está em guerra. Cada mensagem é uma guerra, irmão. Cada mensagem que eu prego é uma luta. Cada mensagem que eu ministro, irmão, o meu interesse não é ter o que falar. É saber o que falar. Falar para você aquilo que Deus quer que eu fale. E na maioria das vezes eu falo que eu não gostaria de falar, porque eu gostaria que você gostasse mais de mim. Eu gostaria que você mandasse um WhatsApp no outro dia dizendo assim: pastor, que mensagem. Mas isso não rola, irmão. Só rola de vez em quando. Ou quando a gente começa a pregar, Emerson. Primeiras vezes é uma benção, todo mundo, cara, toca aqui, Eu não sei se é para depois Deus nos proteger de nós mesmos. Juízes capítulo 16, versículo 20. Sansão estava ali brincando, estava no piloto automático, fortão. Falava uma coisa, vencia na força, falava outra, vencia na força. E de repente ele revela o segredo para Dalilinha. E aí a Bíblia diz, no capítulo de número 16, versículo 20 de Juízes,
que despertando Sansão do seu sono, ele disse: eis que eu vou me levantar, e eu vou me livrar como das demais vezes. Eu vou pregar no domingo, como eu sempre preguei, eu já sei pregar. Precisa orar, precisa jejuar, precisa nada, irmão. Eu só pego uma das mensagens ali que eu já preguei várias vezes e dou aquela impressionada legal. Não entre no piloto automático. O melhor piloto do mundo morreu na pista da Tamburello. O melhor pescador da Bíblia estava afundando. Não faça nada no piloto automático. Ei, irmão, entre num estado de alerta e dependência de Deus o tempo todo, e se prepare para viver o grande milagre. O final do versículo 20 diz que Sansão não sabia que o Espírito de Deus já havia se afastado dele. E aí ele tentou, mas não foi. Eu sei que você tem experiência naquilo que você faz todos os dias. Eu sei que você tem experiência naquilo que você faz todas as semanas. Mas não viva no piloto automático. Não interessa se você trabalhou a noite inteira e não teve resultado. Agora vai ter. Você vai viver o milagre. Você vai viver o milagre. Levante a sua mão esquerda. Coloque no ombro do irmão que está à sua esquerda. Levante a mão direita e coloque no ombro do irmão que está à sua direita. Olhe no olho dessa pessoa e diga: você vai viver o milagre. Deus está preparando você para o milagre. Fale com fé aí, irmão. Acredite naquilo que você está falando. Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. O que eu vou fazer, Jesus? Eu vou lançar a rede. Olha que Pedro não está dizendo sob a tua palavra, está dizendo: eu não vou me mover apenas debaixo da tua palavra. Pedro estava dizendo: eu vou sobre a tua palavra. É como se Pedro estivesse dizendo: eu vou pular em cima da tua palavra. Eu vou estar firmado na tua palavra, e o milagre vai acontecer. Amém? Versículo 6, coloca para mim. A Bíblia diz: e fazendo assim. Diga comigo assim: fazendo assim. Então eu entendo que milagre exige seguir o modelo pronto, amém? Diga para alguém do lado: irmão, não invente. Pare de inventar moda. Pare de querer fazer do seu jeitinho. Ah, pastor, eu gosto assim, mas se fosse eu... Não, não é você. Se fosse para ser você, você seria, irmão. O milagre exige seguir um modelo pronto, uma visão definida, uma direção clara, um método escolhido por... A Bíblia diz que Pedro fazendo assim, assim como Jesus mandou. O milagre só vai acontecer quando eu fazer o que Jesus mandou, do jeito dele. Amém, gente? Tem líder de célula que fica inventando coisa, irmão. Fica inventando isso, inventando aquilo. Ei, só segue o script. Então o milagre exige seguir um modelo, querido. Filipenses, no capítulo 4, versículo 9, está escrito. O Emerson citou essa palavra hoje de manhã. Tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Paulo está dizendo: ei, eu sou líder de vocês? Sou. Então aquilo que vocês me ouviram falar, aquilo que vocês viram eu fazer, o meu exemplo, o meu modelo, sigam. Amém? Converse com alguém, irmão, que é seu líder, e siga o modelo dele, se você vê que está dando certo. E a Bíblia diz que colheram uma grande quantidade de peixes. Colheram uma grande quantidade de peixes. Perguntei quando estava lendo: peixes você pesca ou colhe? Por que aqui diz que colheram? Peixe você não pesca, mas fruto você colhe. Diga comigo: milagre é o fruto da sua
expectativa em Deus. Não venha nenhum culto sem expectativa. Não vá a nenhuma célula sem expectativa. Não participe de nenhuma reunião sem expectativa. Pastor, o que é expectativa? É uma fé, irmão. É uma fé na pessoa certa. É uma fé no poder certo. Você sabe o que é incredulidade? Incredulidade é você colocar a sua confiança na pessoa errada. Fé é você colocar a sua confiança na pessoa certa. Ei, confie em Deus. Pastor, mas a minha vida está uma bagunça, está tudo dando errado, está tudo de perna para cima. Ei, confie na pessoa certa, confie em Deus. Você não vai precisar pescar o peixe, você só vai colher o milagre, porque o milagre é aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Você pode dizer amém? Aleluia. Você precisa de uma expectativa. Atos capítulo 14, versículos 9 e 10 diz: quando Paulo fixou os olhos nele e viu que ele tinha fé para ser curado, o milagre aconteceu. Ele disse em voz alta: levanta-te, direito sobre os pés. E o homem saltou e começou a andar. Olha aqui para mim. Sabe como que aconteceu o milagre aqui? Paulo estava pregando, como eu estou pregando para você nessa noite. Eu estou pregando para você nessa noite. E a Bíblia diz que o Paulo fixou os olhos nele e viu que ele tinha fé para ser curado. Querido, infelizmente, às vezes a gente está pregando e a gente olha para algumas pessoas e vê que a pessoa não está em fé. Vê que a pessoa não está ali só de corpo presente, igual eu na aula de matemática lá, olhando para a professora, com a cabeça lá na quadra. Sabe o que acontecia no final do semestre? Rodava. Você não quer rodar no teste? Você quer passar? Se eu olhar para você, eu vou ver fé em você? Vou ver fé em você? Então, se eu estou vendo fé em você, eu libero a palavra que Paulo liberou. Comece a receber o milagre onde você está. Comece a receber o milagre onde você está. Comece a reagir com essa fé. Comece a interagir com essa expectativa em Deus. E a Bíblia diz que rompiam-se as redes. Está aí o texto? Rompiam-se as redes. Quando você tenta colocar a visão de Deus. Qual era a visão de Jesus para o Pedro aqui, irmão? Quem está comigo? Qual era a visão de Jesus? Quando você colocar a visão de Deus dentro da tua visão, qual era a visão do Pedro? Uma rede. Sabe o que vai acontecer? Você vai comprometer a estrutura e o milagre. Às vezes o que Deus quer para nós é algo tão grande, mas a gente pega isso que Deus prometeu para a gente e coloca dentro da nossa mente, finita. A gente coloca o chamado que Deus nos deu e coloca dentro da nossa capacidadezinha. A gente coloca a visão que Deus nos deu e coloca dentro dos nossos olhos. E a gente fica pensando, quando eu olho para Arananguá, eu não consigo ver uma igreja com 5.000 membros. A rede vai se romper. Porque a quantidade de peixe não era para a rede, era para redes. Existem pastores que estão limitando o crescimento da igreja, sabe por quê? Porque ele quer que o crescimento da igreja caiba dentro da sua capacidade. O que Deus vai fazer nessa casa não tem a ver com a minha capacidade, tem a ver com a sua disponibilidade, tem a ver com a sua agilidade, tem a ver com a sua humildade, tem a ver com a nossa intencionalidade. Diga para alguém do lado: você não vai comprometer a sua rede, porque você vai pedir ajuda para outras pessoas que também têm rede. Amém?
que é o que a Bíblia diz, versículo 7, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Irmão, no capítulo 2, Jesus viu 2 barcos, amém? Mas no capítulo 2, não, no versículo 2, mas no versículo 4, a Bíblia diz que Jesus mandou só o Pedro. Como é que eles tinham companheiros junto com eles, irmão? Fala comigo. É que quando eles estavam ali, no outro barquinho, e viram Jesus dizendo para o Pedro: Pedro, vai ao mar alto que tu vai encher o teu barco. E eles falaram: opa, vou colar com Pedro. Você consegue entender o que eu estou te falando aqui? Quando eu li isso aqui, eu achava que esses camaradas estavam lá na areia, e daí o Pedro disse: oh, gente, eu estou precisando de ajuda. Não dá essa impressão? Mas não é, porque eles estavam no mar alto. Para esses camaradas chegarem tão rápido, próximo do barco do Pedro, eles tinham que estar onde? Juntos. Pastor, o que você quer dizer com isso? Irmão, olha aqui para mim. Se Jesus não está falando contigo, observe com quem Ele está falando, cole com essa pessoa. Deus chega para Abraão em Gênesis 12 e diz: sai tu da tua parentela. O Ló ouviu. Sabe o que o Ló fez? Estamos juntos. E a Bíblia diz que o rebanho do Abraão crescia, e o do Ló também. Deus prosperava o Abraão, enriqueceu o Abraão, e o Ló na rebarba também. Irmão, você precisa observar quem Deus está abençoando. Com quem que você está andando, irmão? O seu barquinho está acompanhando o barquinho de fracassado, o barquinho de quem está andando sem direção, o barquinho de, ai, eu gosto tanto, ai, daquela amiga. Ei, goste, continue gostando, mas cole com gente que está se movendo debaixo de uma direção, cole com gente que está se movendo debaixo de uma palavra, porque quando essa pessoa receber o milagre, esse milagre vai ser tão grande, que também vai sobrar para você também vai ser abençoado. Será que você pode aplaudir ao nome do Senhor? Aleluia! Glória a Jesus! E a Bíblia diz que eles foram, encheram ambos os barcos de tal maneira que iam a pique. Olha esse texto onde fala que eles iam a pique. Lê comigo aí, 1, 2, 3. A grandeza do milagre sempre desafiará a nossa segurança. 1, 2, 3. Pastor, por que eles desfrutaram de um milagre e esse milagre quase afundou? Porque Deus não deixa você muito seguro, irmão. O irmão perguntou para mim essa semana: daí, pastor, tudo certo? Eu disse: não. Está tudo errado? Também não. Mas tudo certo? Não. Sabe aquele crente do só vitória? Como é que está, irmão? É só vitória. Mentira, é só mentira. Ninguém vive só de vitória. Nós vivemos de fracasso em fracasso, porque todo fracasso é um milagre disfarçado para nos treinar e nos preparar para abençoar a outros quando nós formos verdadeiramente abençoados. Ei, diga comigo: quase, mas não afundaram. Alguém aqui já chegou no quase, além de mim? Asaf, no capítulo 73 dos Salmos, começa o primeiro versículo dizendo: bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Mas quando ele chega no versículo 2, ele diz: mas quanto a mim, os meus pés quase escorregaram. Salmo 119, verso 81 diz: minha alma quase desfaleceu. Talvez você esteja vivendo o milagre de Deus, e este milagre tem levado você ao quase. Pastor, eu vim no culto hoje, mas quase que eu não vim. Eu estou quase desistindo. Eu estou quase parando. Tem uns que dizem: eu estou devagar, quase parando. Diga para alguém do lado: irmão, continue no quase. Quem desfruta o milagre também quase afunda.
E deixa eu te falar, quanto mais milagres você desfrutar, quanto maior for a tua bênção, quanto mais Deus te honrar, maior será o quase. A sua bênção vai aumentando e o quase também vai aumentando. As tuas vitórias vão multiplicando e o quase também vai se multiplicando. E é isso que deixa o diabo endemoniado, porque ele pensa, agora ele vai cair, e você quase cai, mas não cai. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão aos céus com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías aqui no capítulo 40, versículo 30 está dizendo, se você puder voar, voe, mas se não puder voar, corra, e se não puder correr, ande, mas não pare, continue no quase, porque nesse quase está vindo vitória, está vindo bênção, está vindo milagre, está vindo renovo. Chora lá e decovaraba xandaramaia. Fique em pé, por favor, a banda suba. Aleluia. Pedro se prostra e diz, Senhor, se afaste de mim, eu sou pecador. E a Bíblia diz no versículo 9, pois que o espanto se apoderara do Pedro, irmão. Olha aqui para mim, o que Deus vai fazer na sua vida, vai te deixar espantado. Você vai ficar de boca aberta. Amém, só a Duda está recebendo aqui, irmão. Misericórdia. Então, querido, Deus só exige de você mais, porque Ele investiu tudo. Vou repetir. Você não entendeu? Eu duvido que tenha entendido. Sabe por que Deus está exigindo mais de você? Porque Ele investiu tudo por você. Você fará parte da multidão que se contenta em simplesmente sentar e ouvir a palavra do Senhor todo domingo. Ai, pastor, que sermão. Ai, eu fiquei tão animado. Esse sermão foi o melhor sermão. Irmão, isso não vai mudar nada para a minha vida. Ou você será o Pedro, irmão, que vai disponibilizar o seu barco, colocá-lo ele na água, embora você esteja cansado, desanimado, frustrado, mas você debaixo não, em cima de uma palavra, você vai colocar o seu barco na água de novo, e você vai fazer mais uma vez, e você vai orar dizendo, Senhor, faça o novo de novo. Você prefere sua rede lavada, leve e limpa? Ou você prefere a sua rede quase rasgando, suja e cheia de peixe? O que você prefere? É você que escolhe. Sua redinha poderia ter ficado limpinha. Sua rede pode continuar limpa, sim, a sua rede pode continuar limpa. Ei, continue onde você está, sem se incomodar com ninguém, sem fazer nada, está tudo certo. Eu vou para o céu assim, pastor? Vai. O problema é que você está indo sozinho. O problema é que você não está levando ninguém com você. O Emerson falou, estou te dando moral hoje, terceira vez, cara, que eu cito teu nome. Falou uma frase de manhã, irmão, e quando alguém estiver pregando, eu fico prestando atenção, anoto tudo. Eu só estou dizendo que a frase é tua porque tu está aqui, senão não teria dito não. Ele disse o seguinte: se Jesus não estiver no centro da tua vida, Ele não estará em nenhum outro lugar. Se Jesus não se tornar o primeiro da sua vida, Ele não quer se tornar o segundo. Com Ele é tudo ou nada. Ele quer estar no centro da sua vida. Pastor, mas eu estou quase crente, irmão. Seja crente, irmão. Seja apaixonado. A igreja é o pior lugar do mundo para você perder tempo.
mas é o melhor lugar do mundo para você renovar a sua fé, você renovar a sua força, você renovar as suas promessas, você acreditar que embora você tenha passado uma noite inteira sem pescar nada, agora sobre a palavra do Mestre, você vai desfrutar do grande milagre. Não só você, mas também a sua casa, mas também a sua igreja, mas também a sua cidade, mas também a sua família. Levante as suas mãos, feche os seus olhos.